Continuando com a nossa sequência de tutoriais sobre o PHP, nesse tutorial vamos ver operadores de comparação e operadores lógicos. Vamos ver agora os operadores de comparação. O operador de comparação é utilizado quando eu quero comparar um valor pelo outro. Por exemplo, quando eu quero verificar se o valor é igual. Se este valor é igual a este, eu utilizo este operador. Para verificar se são diferentes, eu utilizo ponto de exclamação e igual. Se este valor é diferente desse, se esse valor é menor que esse, se esse valor aqui é maior que esse daqui, agora esse é menor ou igual. Por exemplo, menor ou igual. Eu vou ter um valor 10, tenho 10. 10 é menor que 10? Não, 10 não é menor que 10, mas 10 é igual a 10? Sim, ok, então correspondeu à segunda comparação e ele é verdadeiro. Ou esse daqui, eu vou comparar o valor 5. 5 é menor que 5? Não, não é menor, mas 5 é igual a 5? Sim, então isso aqui é verdadeiro. Vamos ver agora na prática como utilizar os operadores de comparação. Continuo com o projeto Celc, que foi criado na aula anterior, e esse projeto Celc ele está dentro do diretório Celc, e esse diretório Celc está dentro de disco C. No disco C eu instalei o AMP Server, e do AMP Server eu tenho o diretório padrão www e o diretório que eu criei Celc, e esse diretório que eu abri aqui no NetBeans. Abrindo o diretório, vou criar uma nova página e esta página refere-se a operadores e neste caso eu vou trabalhar com os operadores de comparação. Já coloco aqui para ser mais fácil de identificar, não preciso colocar a extensão PHP, o NetBeans já atribui. Em seguida, atribuo o atributo lang, indicando que o site vai ser português Brasil, um title Celc. Agora sim, vamos para os operadores. Crio uma variável A, esta variável A vai ter o valor 10, e também crio uma variável B, e esta variável vai receber o valor 8. Em seguida, utilizo o hífen se a variável A for igual, estou utilizando o operador de comparação para comparar se os valores são iguais. Se o valor que está na variável A é igual ao valor B, então acessa este hífen. Acessando este hífen vai ter uma frase, vai imprimir uma frase. Agora, se não for igual, acessa este else. Para agilizar, eu já coloquei uma frase. Verdadeiro. A é igual a B? Se for verdadeiro, acessa este hífen e imprime verdadeiro. O número que está dentro da variável A é igual ao valor que estiver na variável B. Agora, se não for igual, else echo, falso. O número que está na variável A não é igual ao valor que está na variável B. Vamos testar agora. Eu vou abrir o projeto Operadores Comparação. Eu abri já o diretório Celc. Dentro desse diretório Celc, abro o arquivo operador de comparação. Falso. O número 10 não é igual ao 8. Por quê? A vale 10, B vale 8. Agora, se eu colocar 10 igual a 10, vamos ver o resultado. Verdadeiro. O número 10 é igual ao valor 10. Era isso que eu queria. Vou desfazer para retornar no valor 8. Aqui abordei o operador de comparação em relação à igualdade. Agora eu vou comparar se são diferentes. Para comparar se são diferentes, eu utilizo ponto de exclamação. A é diferente de B? Se for diferente, é verdadeiro. Só vou alterar aqui o texto. Alterei o texto. A é diferente de B? Se for verdadeiro, aí sim imprime verdadeiro. O número que está dentro da variável A é diferente do valor que está na variável B. Se for igual, vai imprimir falso. O número que está dentro da variável A é igual ao valor 10. Ou aqui eu posso colocar igual ao valor que está na variável B. Assim fica mais dinâmico. Vamos testar agora. Verdadeiro. O número 10 é diferente do valor que está na variável B, que refere-se a 8. Agora, se eu colocar 10 e 10, vamos ver o que vai ocorrer. A atualizar. Falso.
o número 10 é igual a 10. Ele não é diferente. Não é diferente, não acessa este if. Sendo diferente, aí sim acessa este if. Acessa este else quando os valores são iguais. Agora vamos comparar se é menor. Para isso eu pego somente este if. Copio este if e primeiro altero aqui na parte superior, coloco 8, como estava utilizando. Em seguida vamos continuar. Se o A é menor, coloco o sinal de menor. A é menor que B. Se for menor, eu vou ter a frase verdadeiro. O número A é menor que o valor B. Vamos testar se ele vai imprimir. Ele não imprimiu. Por que não imprimiu? Porque o A é menor? Não, o A é maior. Agora, se eu colocar aqui, ao invés do 10, colocar 5, o A vale 5. A, que vale 5, é menor que B, que vale 8. Vamos ver o resultado verdadeiro. O número 5 é menor que 8. Vamos agora fazer o inverso. Ao invés de eu utilizar o menor, utilizo o maior para verificar aqui. A é maior que B? Se for maior, verdadeiro. O número A é maior do valor B. Vamos confirmar se A é maior, atualizar. Não, não imprimiu. Por quê? Quanto vale A? O A vale 5. 5 é maior que 8? Não. Agora, se eu colocar 10, A vale 10. 10 é maior que B, que vale 8? Sim. Vamos ver o resultado verdadeiro. O número 10 é maior que o valor 8. Então, aqui fizemos a comparação do menor e maior. O próximo passo é fazer em relação a menor e igual. Copio daqui e venho. Eu vou verificar se A é maior ou igual a B. Se A for menor ou igual a B, aí sim é verdadeiro. Somente altero o texto, verdadeiro. O número A é maior ou igual ao valor B. Vamos confirmar o que vai apresentar aqui, verdadeiro. O número 10 é maior que o valor 8. É maior, mas aqui não acessou. Por que não imprimiu este? Não imprimiu esse daqui porque A vale quanto? A vale 10. 10. 10 é menor que 8? Não. 10 não é menor que 8. 10 é igual a 8? Não, não é. Mas se eu colocar o A menor, então 5. 5 é menor que 8? Vamos ver, atualizar, verdadeiro. O número 5 é menor, aqui está errado, menor ou igual. Agora sim. 5 é menor ou igual a 8. Agora, se eu colocar 8 no lugar do 5, aqui, 8, A vale 8, B vale 8. A vale 8. 8 é menor que 8? Não é. 8 é igual a 8? Sim, é igual. Então, acessa este if. Verdadeiro. O número 8 é menor ou igual. Não é menor, mas ele é igual. Então, ele acessa o if. Vamos fazer agora em relação a maior. Altero aqui para o sinal de maior. Vamos ver, verdadeiro. O número A é maior ou igual a B. Vamos confirmar o que ele vai imprimir, verdadeiro. O número 8 é maior ou igual a 8. O número 8 é maior que 8? Não é, mas ele é igual, por isso que é verdadeiro. Agora, se eu fizer o seguinte, eu quero verificar se esse aqui é maior que isso daqui. Então, eu coloco aqui 10. Vamos ver o resultado. Atualizar. Verdadeiro. O número 10 é maior ou igual ao valor 8. Correto, o número 10 é maior. Se eu colocar inverso, colocar aqui um 7, vamos ver o que vai ocorrer. 7 não imprimiu que o 7 é maior. Ele imprimiu o if anterior que implementamos, que ele é menor.
Então, aqui você viu os operadores de comparação. Esses operadores de comparação você vai utilizar muito. Tudo que for necessário comparar, vai utilizar esse operador de comparação. Só lembrando que o conteúdo desse tutorial faz parte do curso de PHP Developer. Abaixo da aula vai ter um link para você acessar a página com mais detalhes do curso de PHP Developer. Continuando com o tutorial. Agora vamos ver os operadores lógicos. E os operadores lógicos são esses operadores. AND, que significa e, retorna true se ambos os operadores forem verdadeiros. Se isso e isso forem verdadeiros, aí retorna verdadeiro. Temos o ou, é isso verdadeiro, isso daqui, ou isso aqui verdadeiro, não precisa ser ambos verdadeiro, retorna true se um ou outro for verdadeiro. Aqui temos o shor, quando eu utilizo o shor, ele é um ou, mas ele possui uma certa diferença. Retorna true se um for verdadeiro, mas não ambos. Aqui no ou, um pode ser verdadeiro ou os dois. No shor, não. No shor deve ser um verdadeiro e o outro é obrigatório ser falso. Caso os dois sejam verdadeiros, está errado. Se ambos forem falsos, também está errado. Em seguida, retorna true se o operador não é verdadeiro. Eu utilizo a negação. E temos aqui embaixo o e, é o mesmo aqui da parte superior, e o ou também é o mesmo aqui da parte superior. É o mesmo resultado. São somente outros operadores, são outros símbolos, na verdade, mas o resultado é o mesmo. O importante é observar esses dois aqui e esse shor. Na verdade, são esses três os principais que você vai utilizar. Esse aqui, às vezes, você também pode utilizar. Vamos ver agora na prática como utilizar. Crio um novo arquivo, dou um Ctrl N, um arquivo webpage, next. Agora refere-se aos operadores lógicos. Criar o arquivo, apago a parte da licença, vamos indicar que é Português Brasil, para isso utilizo o atributo ling e em seguida um título selc. Para trabalhar, crio uma variável A que recebe o valor 10, uma variável B que recebe o valor 8 e também uma variável C que recebe o valor 7. E vamos comparar. Para isso, se eu utilizo o if para verificar se isso aqui é verdadeiro, and, lembram? And e isso aqui também deve ser verdadeiro. Se ambos forem verdadeiros, acessa este if. Agora, se não, acessa o else. Então, isso aqui deve ser verdadeiro, isso aqui também deve ser verdadeiro. E como eu faço para comparar? Lembram dos operadores que trabalhamos no início do tutorial. Eu verifico se a variável A for igual a 10, acessa este if. E aqui vou verificar se a variável B é igual a 8, quer dizer que isso aqui deve ser verdadeiro e isso para acessar este if. Agora, se um deles for falso, acessa este else. Vou colocar um texto, coloquei um eco, utilizando AND, verdadeiro, porque isso aqui é verdadeiro e isso é verdadeiro. Vamos confirmar. A é igual a 10? Sim, A vale 10. B é igual a 8? Sim, B vale 8. Ele vai retornar verdadeiro. Vamos confirmar. Só abrir agora o arquivo que refere-se aos operadores lógicos, colocar aqui, utilizado AND e retornou verdadeiro, porque isso é verdadeiro e isso também. Mas se um deles for falso, o B é igual a 7? Não, B vale 8, então aqui vai ser falso. Vamos confirmar, falso, porque isso aqui deve ser verdadeiro e isso aqui deve ser verdadeiro. Vamos colocar 8 para ser verdadeiro. Vamos utilizar agora o ou, que seria o OR.
No OR, pelo menos um deve ser verdadeiro, ou isso, não precisa ser os dois verdadeiros. Se eu colocar aqui 7, se eu colocar 7, B é igual a 7? Não, o B não é 7, mas A é igual a 10? Sim, então um deles é verdadeiro. Eu altero aqui para OR, só para identificar correto. No OR, um deles deve ser verdadeiro. Vamos ver o que ocorre. Utilizado o OR é verdadeiro, porque pelo menos um deles é verdadeiro. E se os dois forem verdadeiros? Vamos ver. O B é igual a 8? Sim, então é verdadeiro. Vamos ver. Continua verdadeiro. Agora, se eu colocar aqui A vale 1, não. B vale 4, não. Falso, falso. Vamos ver. Falso, porque pelo menos um deles deve ser verdadeiro. Retorno para o verdadeiro. Era B igual a 7, pode ser, porque um deles está verdadeiro. Depois do OR, eu tenho o SHOR. Lembram que eu citei o SHOR? Somente um deles deve ser verdadeiro, não pode ser os dois. Vamos ver aqui. A igual a 10? Sim. B igual a 7? Não. A igual a 10, B igual a 7? Não. B vale 8. Então, somente esse é verdadeiro e esse é falso. Vamos ver o que vai ocorrer. Utilizado o SHOR, ele retornou verdadeiro, porque esse é verdadeiro e esse é falso. Somente um verdadeiro pode existir. Mas se eu colocar o B, 8, B vale 8. B é igual a 8. Vamos ver o resultado. A atualizar. SHOR falso. Por que ele retornou falso? Porque no SHOR somente um deles pode ser verdadeiro e não ambos. Está verdadeiro esse e esse aqui também. Agora, se eu colocar 7, esse aqui é verdadeiro e esse é falso. Um deles é falso. Verdadeiro, correto. Só um deles pode ser correto. Em seguida, temos o não. Retorna true se o operador não é verdadeiro. Eu utilizo o ponto de exclamação. Vamos ver como utilizar ele. Coloco um if, se, ponto de exclamação. Se for diferente de empty, quem for diferente de empty? A variável c. Se for diferente de empty, acessa este if. Aí, neste if, coloco a frase echo utilizado, ponto de exclamação, verdadeiro, porque a variável c possui valor. Variável c possui valor. Agora, se eu fizer o seguinte, acrescentar um else e colocar a frase utilizado, ponto de exclamação, e ele é falso. Por quê? Porque a variável c é vazia. Vamos ver se eu colocar aqui vazio. Coloquei vazio, coloquei uma string vazia. Vamos ver. Falso. Por que falso? Porque é vazia. Eu estou verificando. É diferente de empty? Empty é vazio. Então, é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, quer dizer que possui valor, aí sim acessa aqui. Se ele for vazio, acessa este local. A nossa variável c é vazia? Sim, é vazia. É uma string que não tem nada. Agora, se eu colocar o valor, qual o valor que estava anteriormente? Eu acho que era o valor 7. Vamos ver. Coloco o 7 mesmo. Vamos ver agora o resultado. Verdadeiro. Utilizado o ponto de exclamação. E por que retornou verdadeiro? É diferente de empty? É diferente de vazio a variável c? Sim, diferente. Ela possui o valor 7. E por último, temos agora o e e o ou. Segue a mesma ideia aqui da parte superior, somente o operador é diferente, que seria o e comercial, e aqui é utilizado este símbolo. Vamos ver o resultado, ele vai dar o mesmo resultado da parte superior, do AND e do OR, é o mesmo resultado. Se você quiser testar, você pode ir testando, alterando as variáveis. E aqui você viu os operadores lógicos. Portanto, nesse tutorial abordamos dois operadores muito utilizados no PHP, sendo o operador de comparação e operador lógico. Portanto, vamos finalizando o tutorial e aguardo você no próximo para continuar com o PHP básico.